Boa tarde, querida turma de filosofia. Conforme prometi, estou aqui para gravar o nosso vídeo que faz interlocução com a atividade do dia 12 de março de 2026, relacionada ao grupo de estudos e pesquisa de gênero e história lá do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da URGS. Recordo que comentei que faria esse vídeo, fazendo articulação entre o que foi tratado naquele encontro, no seminário, e o nosso plano de ensino, que prevê, entre os seus objetivos, discutir a formação humana numa perspectiva decolonial, prevê mobilizar autoras e autores da América Latina, a fim de problematizar a formação ético-política a partir do feminismo, né? Interseccional, da filosofia africana e de aportes latino-americanos, articulando gênero, raça e classe. Também nosso plano inclui, numa das unidades que eu intitulei como Formação Política e Educação Contemporânea, temas como colonialidade e poder, interculturalidade, interseccionalidade, justiça curricular e movimentos sociais. Por isso, a atividade lá do dia 12 de março de 2026 foi uma atividade que nossa turma participou, dialogou diretamente com o núcleo formativo da nossa disciplina e com o curso de pedagogia, obviamente, né? E pode ser apresentada aqui entre nós como algo que vem de uma experiência concreta de aprofundamento mesmo do nosso componente curricular, uma experiência mesmo de poder ouvir aquelas pessoas falando, né? A atividade formativa realizada lá no seminário Perspectiva Feministas Decoloniais na América Latina, dessa forma articulou diretamente com os nossos objetivos, com o conteúdo da disciplina de Filosofia da Educação 2, né? Especialmente quando se referiu à problematização da formação humana em perspectiva decolonial, à discussão ético-política das relações entre educação, gênero, raça, classe, corpo e colonialidade, e os diálogos que foram colocados naquela mesa, tratava-se de um evento, né, possibilitaram refletir debates contemporâneos, especialmente com relação a racismo estrutural, epistemologias do Sul, interseccionalidade, despatriarcalização, que foi trabalhado, né, e produção de saberes desde os nossos territórios, ou seja, desde os territórios latino-americanos, ampliando a compreensão da filosofia da educação como um campo que a gente coloca, né, nesse curso de pedagogia, que ele é crítico e voltado à análise das condições históricas, políticas e culturais dos processos de formação. Observe que a participação das pesquisadoras com trajetórias ligadas ao feminismo, né, aos feminismos no plural, né, decoloniais, a educação antirracista, as dissidências de gênero e as práticas artísticas e insurgentes, pôde contribuir para que a gente possa densificar os eixos da nossa disciplina relativa à emancipação, autonomia e formação política, que a gente pode fazer um diálogo diretamente com Paulo Freire, por exemplo, Aníbal Quijano e outras perspectivas críticas latino-americanas, inclusive Henrique Dulce. Então a gente teve, né, uma presença muito marcante de uma mesa constituída por mulheres, fontes acadêmicas, né, com pesquisadoras ligadas a uma trajetória de estudos pós-decoloniais, de estudos sobre feminismo no Sul, da crítica da colonialidade. Então, houve toda uma questão de tratar temas como ancestralidade, feminismos de cor, memória, corpo política, crítica ao feminicídio, né, e as formas contemporâneas de violência colonial. Recordem que nós tivemos uma professora, a Rosa Souza, né, lá da Argentina, que ela trabalhou, fez toda uma interface, digamos assim, entre arte política, descolonialismo e modernidades artísticas na América Latina. Ela que é vinculada à Faculdade de Artes da Universidade Nacional de La Plata, né? Ela trouxe especialmente para nós, que estamos nessa disciplina de filosofia da educação, a importância da formação para além do espaço da escola estrela licença, né?
incorporando imagem, estética, sensibilidade, produção cultural como campos de disputa e também campo de disputa política, pedagógica e epistemológica. Da nossa casa, a gente teve a presença da Maria da Conceição Lopes Fontoura, né, uma referência da luta antirracista aqui no Rio Grande do Sul. Tem produção ligada à educação das relações étnico-raciais, feminismo negro, ações afirmativas e especialmente a presença negra na universidade. A trajetória da Conceição, então, aproxima o debate decolonial a uma dimensão puramente pedagógica, política e concreta. Por quê? Porque ela tratou nesse seminário de permanência, currículo, reconhecimento de saberes e enfrentamento do racismo institucional, né? E produção de escrita de mulheres negras. A gente pôde contar com vários debates, além deste, né? Com relação a questão do corpo, o cotidiano escolar, mostrando como o corpo, o desejo, as normas, as diferenças e o poder também são problemas educacionais e étnico-políticos. Não foi por acaso que a Laure, né, Silva, com a sua trajetória acadêmica e política, está muito reivindicada com relação à sua contribuição para a pedagogia, para a formação de professores e professoras, porque para nós, da filosofia da educação, na medida que evidencia-se de modo concreto que a formação humana não é um processo abstrato, neutro ou puramente universal, mas que está atravessada por relações históricas de poder, de exclusão, de reconhecimento e de luta de dignidade, a professora Laure, quando vem, né, se apresentando como uma mulher trans, amazônida, negra, oriunda de contextos marcados por racismo, discute LGBTQIA+, fobia, discute desigualdades sociais, tensionando concepções tradicionais de sujeito, de conhecimento, de escola. Isso se aproxima diretamente com a filosofia da educação, não é? Que é comprometida com uma educação que é crítica e problematizadora. Também é importante destacar que na fala da Laure, ela falou muito sobre a questão da colonialidade e as formas de silenciamento produzidas pelas instituições. Então, quando ela nos aborda, trazendo a importância da produção sobre memórias, resistências, opressões interseccionais, ela contribui para pensar a educação como prática ética, prática político-pedagógica e emancipatória, voltada ao reconhecimento de sujeitos historicamente marginalizados e a construção de currículos, de pedagogias e processos formativos que sejam capazes de acolher a diferença como dimensão constitutiva nossa, enquanto sujeito, enquanto humanidade. Então, a trajetória da Laure foi bem importante, assim como as outras, né, para a nossa disciplina, porque dialoga com as perspectivas contemporâneas da filosofia da educação, que defende uma formação orientada pela justiça social, pelo direito à existência, pela transformação das estruturas que produzem desigualdades. O seminário materializa uma concepção de formação que desafia o cânone eurocentrado e recoloca a educação como campo, de novo, né? Um campo de disputa, e essa disputa é ética, política, estética, epistemológica, né? E as falas das convidadas permitiram trabalhar conosco questões que puderam e podem, né, contribuir para que a gente possa produzir conhecimento contextualizado, né? Que a gente possa refletir sobre quais corpos e experiências foram historicamente excluídos da filosofia, da escola e da universidade, refletir acerca de como a colonialidade organiza os currículos, a própria linguagem, gênero e raça, e por que pensar a educação hoje exige enfrentar racismo, patriarcado, né? Exige falar sobre desigualdade territorial, e isso nos convida, nos convoca para uma conversa, né, que estará ao longo da nossa disciplina. Penso que é extremamente importante que a gente possa, né, refletir sobre a presença, por exemplo, de filósofas mulheres na história da educação, né, quais são as aproximações que elas podem contribuir.
Em nossa disciplina, a gente vai falar da Hannah Arendt, né, que vai tratar de política, liberdade, autoridade, educação, totalitarismo, ação, esfera, a esfera pública. Ela vai contribuir muito para que a gente fale sobre filosofia política e influenciou, é uma das influentes do século XX. A gente tem muitas autoras que vêm contribuindo ainda, pouco discutida, por exemplo, na filosofia feminista e na teoria crítica, a Judith Butler, né, que fala de gênero, reconhecimento, precariedade, linguagem, poder, corpo, que é uma autora importantíssima para os debates contemporâneos sobre identidade e normatividade. A própria Angela Davis, né, que fala da classe, raça, gênero, prisão, fala do feminismo negro, fala a partir de um olhar marxista também, né, contribuindo para as críticas das opressões que são articuladas. Vocês estão lendo no curso de pedagogia, Bell Hooks, né, que é uma mulher crítica, uma teórica, né, que fala do feminismo, fala de amor, de classe, de raça, de educação como prática da liberdade, inclusive se inspirando em Paulo Freire. É muito importante para a filosofia da educação e para a crítica feminista, Bell Hooks. Nós temos a Nancy Fraser, que fala de redistribuição, justiça, reconhecimento, capitalismo, esfera pública, crítica social, muito utilizada no debate sobre gestão democrática, democracia, políticas educacionais participativas. Então a gente tem muita gente boa para conhecer. A própria Lélia Gonzalez, que fala da americanidade, cultura, linguagem, racismo, sexismo, fala do feminismo, fala do negro latino-americano. Ela é muito lida na sociologia e na antropologia, mas ela é muito importante para nós da filosofia política do Brasil e da filosofia social. E aí vocês conhecem, né, Djamila Ribeiro, que fala do lugar de fala, do racismo estrutural, feminismo negro, epistemologia, atua no campo da filosofia política e da ética pública aqui no Brasil. Então, resumidamente, esses ganchos que eu trouxe de temas e de mulheres filósofas, elas contribuem para a formação humana, para falar de liberdade, de ética, de responsabilidade, gênero, corpo, sexualidade, raça, colonialidade, né? Justiça social, de autoridade, autoritarismo, emancipação, esfera pública, participação, democracia, a questão do reconhecimento da memória e da identidade, a importância dos saberes que são situados e de novas epistemologias. No encontro do dia 12, por exemplo, surgem as epistemologias feministas, né? Então aqui eu quero dizer para vocês que há muitas autoras mulheres que foram apagadas da história, né? Então acho que a gente precisa estudar mais sobre essas mulheres que contribuíram para a filosofia, recuperar essas pensadoras e reescrevê-las na tradição, né, da filosofia. É central a história feminista da filosofia. Então precisamos dessa reflexão crítica acerca, né, do fato de que a própria filosofia ocidental em muitos momentos constituiu-se com ideias que se tornaram da objetividade, a própria só razão, a universalidade, em oposição a tudo que foi dito no dia 12, né? Que era associado às lutas das mulheres, do feminino, né? E não se trata de dizer que as mulheres não fizeram filosofia, ao contrário, vocês já viram, né? As mulheres estão presentes na história da filosofia, mas apenas foram invisibilizadas, apagadas da história, porque as mulheres pensaram filosoficamente, escreveram, ensinaram e produziram reflexões relevantes, mas infelizmente, né, por questão política também, elas foram, os nomes, né, as suas contribuições foram marginalizadas dos currículos. Isso é muito forte, né? Acho que um outro ponto importante é que a apropriação feminista de filósofos e filósofas é importante, né? A gente precisa conhecer, né, as autoras que contribuíram para que a gente possa, né, também ver como é que essas mulheres escreveram. Muitas mulheres escreveram em formatos diferentes, né? Diferenciados através de cartas, de diálogos, tratados, né?
até romance, panfletos, escritos pedagógicos, discursos públicos. Isso nos convida a reverter a própria ideia de filosofia e a perguntar, né, quem decide o que é filósofo? Quem, quem decide quem entra na história? Quais gêneros de escrita foram considerados legítimos? E quem ficou de fora nessa definição? Eu acho que é bem importante a gente refletir e eu agradeço, estou há 15 minutos falando aqui, mas conforme prometi, eis aí uma síntese do nosso encontro e as grandes contribuições do seminário para a nossa disciplina. Até quinta-feira, dia 19, que teremos o nosso pré-fórum de estudos e leituras de Paulo Freire, com um conjunto de convidados, vocês vão gostar bastante. E espero reencontrá-las e depois a gente vai dialogando sobre os próximos encontros. Um beijo e até quinta!